salve galera linda, tudo bem com vocês? É terça-feira, é dia de vídeo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e venho aqui trazer informação de qualidade, educação sexual, cidadania e a gente também comentar sobre os temas polêmicos como o uso e abuso de drogas. Então sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Antes de mais nada, fazer o convite para você ir lá curtir, comentar, ativar o sininho do engajamento e é óbvio se inscrever no nosso canal. Bom, ao longo dessa semana, ouvindo alguns adolescentes me sugeriram assim: professora, por que você não faz um vídeo falando algumas dicas para os adolescentes em relação à sexualidade e também para os pais dos adolescentes, né? A gente sabe que aqui o canal Desnudes é um canal voltado para educação. Então qualquer temática que a gente traga aqui é sempre pautada em pesquisas, a gente sempre vai buscar informação de qualidade, experiências na docência, já são 17 anos em sala de aula, então sempre embasados em educação. E aí a gente acha importante esse tema e eu falei, puxa, realmente, né? Tanto para os pais que querem conversar com seus filhos e não sabem muitas vezes como abordar o tema sexualidade, para os adolescentes também que estão iniciando, né, se conhecendo, começando a conhecer os namoradinhos, e a gente precisa de informação de qualidade, não é mesmo? Então a gente vai trazer aqui algumas dicas que podem servir tanto para os pais, então esse vídeo pode assistir com seus pais, e também para você aí tomar cuidado, se observar e ter uma sexualidade de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Então, primeira dica: sexo é do bem. Então, a forma como é abordado o tema sexo, muitas vezes é colocado na marginalidade, deixado de lado, como se fosse algo nocivo, algo que estivesse fazendo mal, como se fosse um tabu, um pudor falar sobre ele. E, na verdade, sexo é natural, é algo que faz parte aí, né, da evolução humana, porque os animais já têm a questão da reprodução, a necessidade da reprodução. Mas os seres humanos e alguns animais como o golfinho utilizaram partes cerebrais que permitiram ter o sexo como algo de prazer, como uma fonte de prazer. Então, é importante, é normal falar sobre isso. Você, pai, já foi adolescente, sabe do que eu tô falando, já sentiu aquele friozinho, né, no estômago, já sentiu lá a vontade de beijar, a vontade, né, de estar mais próximo, mais íntimo de uma pessoa que curtia, que gostava, não é mesmo? Então a gente não pode esquecer e deixar para trás aquilo que a gente já viveu, e sim usar ao nosso favor. Poxa, eu na minha época não tinha muita informação. Hoje, né, os nossos adolescentes podem pesquisar aí à vontade e às vezes eles não vêm se informar aqui no canal Desnudes, que é um canal de educação, e vão assistir a algumas coisas muito mais feias, uma abordagem muito mais horripilante da atividade sexual. Então a informação, ela é importante. E o que tem de nocivo quando a gente fala de sexo, que são as doenças sexualmente transmissíveis, isso sim é um horror. Quando a gente fala da gravidez na adolescência, que é uma problemática, a gente tem que usar ao favor para a gente poder construir essa relação para evitar que essas coisas aconteçam. Então uma conversa, né, sincera, uma conversa sadia, ela vai trazer, né, esses pontos negativos para serem considerados, para serem pautados, e aí a educação, ela acaba vencendo, não é mesmo? Outra coisa é o hábito da conversa, né? Então pais, adolescentes tenham o hábito de falar sobre o assunto, né? Quando a gente deixa ele muito de lado, parece que a gente está falando alguma coisa errado. E quando a gente vem aqui e traz uma notícia, a gente fala de um vídeo, de uma propaganda que falou de um tema que a gente queira saber, seja sexualidade, seja a questão das drogas, é importante a gente colocar para os nossos pais, abrir isso. E os pais da mesma forma, às vezes não sabe como chegar e falar com o filho. Então às vezes fala, olha, eu vi uma reportagem sobre isso, o que você está achando? O que você sabe a respeito disso? Olha, você está se cuidando? Se precisa de alguma coisa, conte comigo. Às vezes a gente não tem que ter aquela relação super íntima de querer saber tudo o que aconteceu na vida sexual do filho. Óbvio que não, né? Chega a ser invasivo, né?
Mas a gente mostrar que a gente está ali, que a gente tem um apoio, suporte, e qualquer dúvida pode ser recorrida, né, aos pais, aqueles que têm já um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de maturidade. E claro, quando for falar sobre o assunto sexualidade, falar com clareza e sinceridade. Então, às vezes as pessoas têm vergonha, né? Os pais têm vergonha de dizer que já usaram alguma droga, às vezes, né, as pessoas em geral ficam meio acuadas, mas a gente tem que pensar, né, que se a gente não passar experiências sinceras e aquilo que já foram vividos, né, a gente não consegue alertar dos malefícios, a gente não consegue alertar como sobreviver a determinadas situações. Então, sejamos sinceros, falamos com clareza. Busquemos informações relevantes. E até aqui a gente aponta o nosso canal Desnudes como uma fonte de educação, uma forma de você conversar com seus filhos, de você trazer temas relevantes, temas que ele precisa sim saber, né? Outra coisa que a gente não pode deixar de falar e que a gente já trouxe esse tema aqui é ensinar aos filhos e os filhos também, vocês adolescentes, perceberem a primeira questão do amor, que é o amor próprio. Né? É o mais importante, se amar, se aceitar, se preservar. E aí a gente já entra em 2 pontos de dica para você aí adolescente, né, que tem que ter o zelo, o amor pelo seu corpo, se aceitar como você é. Então às vezes a gente vê aquelas modelos magérrimas, corpos maravilhosos, e o que acontece? A gente quer imitar aquilo, mas eu não tenho estrutura óssea daquela mulher magrinha. Né? Eu sou maior, eu tenho ombro, eu tenho quadril, eu tenho bastante peito, então não vai ser viável. Então se olhar, eu tenho uma gordurinha, poxa, e por quê? Se isso me atrapalhar na saúde, aí sim. Mas não, observar teu corpo e as tuas qualidades, as tuas características, a tua cabeça, né? Eu sempre brinco que às vezes as pessoas malham na academia, ficam com os corpos sarados, mas com uma mente de azeitona. Então não, vamos valorizar aquilo que a gente tem de melhor, né, as nossas grandes qualidades. E sim, você tem qualidades, tem que enxergar. E isso começa nessa observação, nessa análise, nessa avaliação que te faz sentir especial. Dessa forma, ninguém pode te magoar. E tendo o amor próprio, vai outra dica que é bem importante para você. Saiba dizer não. Não é não. Então, mas ele queria começar a relação sem camisinha. Mas o meu namorado disse que dessa forma vai ser mais gostoso. Se você não gosta, se você não tá afim, saiba dizer não, porque é isso que a pessoa, né, que se ama, a pessoa que se cuida, ela tem consciência daquilo que vai fazer bem para ela. Daí você acaba cedendo, fazendo uma coisa que você não curte e depois você se arrepende. Então aprenda a dizer não. E isso eu digo para adolescência, mas a gente sabe que é para a vida. Porque depois você não sabe dizer o não hoje, quando você estiver lá na fase adulta, às vezes as pessoas te sobrecarregam de trabalho, às vezes as pessoas te colocam um monte de responsabilidades que não são as tuas e você não sabe dizer não. Então comece a exercitar agora na adolescência. Mas aquele não pautado, né, no conhecimento, na sua integridade, né, no zelo por você. Não só dizer não por dizer não, né? Então, claro que ter essa consciência. Uma outra dica para você adolescente aí, gente, higiene, né? Uma sexualidade de qualidade, ela começa com higiene. Lembra que nós já falamos da higiene oral? Base de tudo, mas às vezes a gente vê que as pessoas, né, não passam desodorante, e a gente recebe, quanto professor e professor de biologia, a gente recebe muitas vezes os alunos falando, professora, aquele aluno ele tá mal cheiroso, então tem que trocar o desodorante, leva um na bolsa, né? No intervalo da aula vai lá, passa um lencinho umedecido ou aquelas toalhinhas de mão, né, com um pouquinho de água, troca o desodorante. Meninas, troca de absorvente constante, também higienização. Então a gente tem que ter, né, possibilidades e sempre estar trabalhando a nossa higiene. Aí a gente vai se sentir mais à vontade com a gente, com o nosso corpo e, claro, se sentindo mais feliz. Então a higiene, ela é fundamental. E aí, lembrar vocês uma coisa importante, né? Que falar sobre sexo não é a mesma coisa que induzir as pessoas a falar sobre sexo. Isso para os pais, isso para os alunos, os adolescentes. Quando eu tô falando aqui para vocês abertamente sobre sexo, não é para você querer logo fazer sexo. Eu sou virgem ainda, eu preciso. Não, é para você ter consciência desse teu corpo, consciência do ser importante que você é,
ter esse amor próprio, esse cuidado, essa higiene, que isso sim vai se refletir futuramente na sua sexualidade e nas suas relações sexuais quando elas forem para acontecer. Então, sempre que falar de sexualidade, a gente não pode negar a sexualidade, a gente não pode negar o sexo. Né? Se duas pessoas estão afim, vai acontecer. Então os pais têm que falar abertamente, os adolescentes têm que estar cientes, né, da importância que é falar sobre esse assunto e ter muita responsabilidade. Então, hoje algumas dicas aí para os adolescentes, para os pais, é o canal Desnudes trazendo informação de qualidade. Óbvio, você quer mandar sua dúvida, quer participar, quer entrar em contato com a gente? Manda lá seu e-mail pelo nosso Gmail, fdesnudes@gmail.com, ou também nas nossas redes sociais. Eu conto sempre com a sua participação. Te vejo na quinta? Grande beijo, até mais!